Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. No meio de um mar de coisas meio sem graça, ou meio simples, ou meio básicas, que a Panini vem publicando, de vez em quando sai alguma coisa muito boa e de vez em quando sai uma verdadeira obra de arte. E é isso que eu vou falar com vocês agora aqui, de uma obra de arte necessária para quem é fã de quadrinhos de super-heróis, quem é fã dos X-Men e quem é fã de grandes artistas. Artistas assim exponenciais. Isso aqui, meu amigo, Surpreendente X-Men Caixa Fantasma, é realmente uma obra-prima. É espetacular. E olha que eu não sou um dos maiores fãs dos X-Men, não, tá? Mas o time que está reunido aqui, meu amigo, é necessário. E é tão necessário que a Panini já lançou numa edição bem bacana, edição capa dura, né? E um pouco maior do que o padrão que eles têm lançado em capa dura, tá, gente? Esse volume, ele é um pouco maior do que o normal. Vou botar aqui uma edição normal, ó. Isso aqui não é capa dura, eu sei, mas normalmente as capas duras da Panini vêm mais ou menos nesse padrão do chamado tamanho americano, né? Esse daqui não, saiu maior e muito merecidamente. Poderia até ser ainda maior, tamanha a quantidade de talentos aqui nessa história, tá? Nos desenhos, meu amigo, eu vou até abrir já aqui para você. Bom, a capa dura, bem legal, né? Aquele errinho básico da Panini que bota a lombada de cabeça para baixo, não consigo entender, mas de resto, tudo bem. A guarda é uma guarda decorada, bem interessante, porque ela vem com o rascunho, digamos assim, né? A obra original de um dos melhores, dos maiores talentos da arte dos quadrinhos, que é o Simone Bianchi. O italiano Simone Bianchi, que já tem vários vídeos no nosso canal. Se vocês gostam da arte de Simone Bianchi, procure no nosso canal os livros de arte dele e outros trabalhos dele para Marvel, etc. Tá, gente? É muito legal. E aí você já viu que tem Simone Bianchi, né? Que já é um expoente, não é um dos melhores artistas dos quadrinhos. Ele é um expoente, ele é um ponto fora da curva, ele é excepcional. E aqui, então, nós temos o sumário aqui com muitas edições aqui dos X-Men na fase muito boa, porque todo mundo sabe que até o final dos anos 90, início dos anos 2000, os quadrinhos andaram meio que para trás, ou andaram meio de lado, né? Mas entre 2000 e 2010, mais ou menos, você teve um momento sensacional das histórias em quadrinhos. Depois de 2010, infelizmente, entrou uma coisa de panfletagem, de propaganda ideológica, quase que insuportável. Mas essa fase aqui é uma fase sobrevivente, é uma fase que realmente foi a melhor fase dos quadrinhos nos últimos tempos, mais ou menos entre 2000 e 2010. E essa história está nesse meio, de 2008 a 2010, tá? Aqui você vai ter basicamente dois arcos de histórias grandes, Caixa Fantasma e Exogenética. Olha o time de artistas dessa edição. Na arte, logo, da maior parte da edição, Simone Bianchi. Vocês vão ver daqui a pouco, se você não conhece Simone Bianchi, meu amigo, você vai ficar babando. É bom até, quando lê, não deixar muito debaixo do rosto, senão você vai babar na edição. Depois tem Alan Davis, um dos melhores artistas, na minha opinião, e aqui ele está excepcional. E com aquela dupla dele, né? E o Mark Farmer, os dois fazendo um trabalho excepcional numa ediçãozinha um pouquinho menor. Adi Granov, outro artista um ponto fora da curva. Eu colocaria o Simone Bianchi, o Adi Granov, o Jay Anacleto, o Alex Ross, entre assim, os maiores, os pontos fora da curva. Porque você tem desenhistas excelentes, né? E tem esses 4 aí, e mais uns 2 ou 3 aí, que são pontos fora da curva. Fazem obra de arte em quadrinhos. Tá? Depois ainda tem uma do Clayton Cray, também legal, e o Carey Andrews. Tá? Aí na exogenética, você tem o Phil Jimenez, num grande momento do Phil Jimenez. O Phil Jimenez é um grande artista, mas aqui ele está num momento especial, com a arte final fantástica do Andy Lanning e do Frank Darmata nas cores. E você ganha de bônus, olha o bônus, gente, olha o bônus, Warren Ellis.
sem dúvida nenhuma, um dos melhores escritores de quadrinhos. Um cara rebelde, um cara diferenciado, que tem, além de ideias incríveis, desenvolvimento bacana, diálogos afiados, muito bem pontuados, muito adequados, muito perceptivos, né, dos personagens. É muito adequado aos personagens. Bom, aqui, meu amigo, olha a capa variante do X-Men número 25, do Simone Bianchi. É simplesmente você ficar olhando durante uns 10 minutos aqui, isso aqui é sensacional. E aqui a história, ele faz de cada página praticamente um pin-up, um trabalho excepcional, absolutamente impressionante. É um cara que pinta, né, a história em quadrinho, é um cara que trabalha com aquarela, é sensacional. E outra coisa que ele faz muito bem feito é a fotografia dele, né? Ele fotografa como filme, ele fotografa os personagens. E outra coisa, cenários detalhadíssimos, fantásticos, incríveis. As proporções anatômicas do Simone Bianchi são sensacionais, as fisionomias, as expressões. Olha, sinceramente, poucos artistas, na minha opinião, podem se rivalizar com o Simone Bianchi, com o italiano Simone Bianchi. Ele é um gênio, gênio mesmo. E ele captura muito bem a essência dos personagens, que é outra coisa que não é muito fácil. Aqui, já que o número 26, é difícil passar rápido as páginas, gente, porque é um trabalho, olha que cenário espetacular, sabe? Parece aquelas capas do Yes, né? Da banda Yes, da banda de rock erudito Yes, e com o Roger Dean, né? Fazendo aquelas coisas fantásticas, né? E ele transita muito bem em universos reais, no nosso universo, e universos de fantasia, né? Ele cria cenários assim completamente impressionantes, além de cenas de ação também muito bem desenvolvidas, muito criativas, né? Olha o que é isso aqui, gente. Isso aqui parece heavy metal, né? Parece a famosa revista heavy metal, né? Aqueles temas futurísticos e de fantasia, né? Com toques de fantasia, né? É um trabalho absolutamente fantástico do Simone Bianchi, tá? Muito bom mesmo. A história, bom, vamos falar um pouquinho da história também. A história, eu estou deixando de falar isso, né, gente? Bom, vamos lá. A história é muito boa, história do Warren Ellis, com uma pegada de ficção científica muito boa, tá? E uma pegada de mistério também, um pouco até de policial. Um assassinato atrás de um botequim, de um bar, lá em, se eu não me engano, em São Francisco, com uma morte misteriosa, a polícia convoca os X-Men para tentar solucionar. Lembrando que essa história aqui, gente, se passa logo depois da dinastia M, né? Aquele famoso dia M, quando a feiticeira Escarlate diz que chega de mutantes. Ela usou essa expressão e eliminou, sei lá, milhares de mutantes, só sobraram, se eu não me engano, 198 mutantes. Essa história se passa logo depois disso. E os mutantes passavam por um momento que eles até tinham algum respeito da sociedade naquela época. Como surge um assassinato misterioso, os mutantes são convocados, o time aí do Cíclope, né? Nessa época aqui o time basicamente tinha o Cíclope, o Wolverine, a Tempestade ela retorna, a Emma Frost e o Fera, né? O Hank, e também a participação de uma personagem novata, né? Que é a Armadura, né? Que é aquela. Olha que cenário, vê se isso aqui não parece uma capa de disco do Yes, né? Isso aqui é Roger Dean, né? Extraordinário, não fica nada a dever, talvez até seja melhor, tal. E então eles são convocados para resolver esse pequeno assassinato, quer dizer, um assassinato estranho, um corpo aparece flutuando no ar, pegando fogo, né? E vão descobrir que existe um grande enredo e um grande mistério. Eles vão andar quase que pelo mundo todo tentando perseguir um grupo de assassinos, né? É bem legal mesmo, uma história muito boa.
olha o detalhamento desse cenário, olha o detalhamento no traje da Emma Frost e daqui da Storm, da Tempestade, né? Realmente é... Desculpem ser o babá, tá? Porque realmente é um dos grandes artistas que eu conheço, e ele é um cara muito bacana, o Simone Bianchi. Eu comprei alguma coisa direto com ele, da editora dele, e acabei até virando amigo dele, porque ele me mandou bem legal, me mandou até um brinde, mandou umas coisas legais mesmo, tá? Então tá aqui, para vocês terem, olha que fisionomia da Storm, é absolutamente sensacional. Mas eu vou adiantar um pouquinho aqui agora, para mostrar a segunda parte, a terceira parte, que tem essa edição é muito complexa mesmo, tá, gente? Mas a maior parte da edição, metade da edição, é o Simone Bianchi, tá? O que já garante a edição. Bom, aí vem a segunda, um tipo assim, um interlúdio. O que o Warren Ellis fez? Ele pegou a história original, que envolve universos paralelos, outras terras, e fez a solução inicial. Depois, então, ele começou a abordar outras possibilidades, se aquilo que aconteceu na primeira história, no primeiro arco história, se essa coisa se repetisse em outros universos, em outras terras. E aí as soluções não seriam as mesmas, seriam soluções diferentes. Então, nesse primeiro enfoque, basicamente do mesmo plot, da mesma ideia, ele desenvolve uma história diferente, com soluções diferentes. Aqui com arte do Alan Davis, né, que já vale muito a pena pela arte do Alan Davis, né? Depois, ele vai fazer, então, agora aqui com arte do Adi Granov. Novamente, uma outra terra, uma situação inicial similar e daí um desenvolvimento diferente. Uma ideia muito genial para um bom escritor. E a arte do Adi Granov é outro ponto fora da curva, né, gente? Quem já viu o Adi Granov desenhando aquela fase do Homem de Ferro, né? Foi sensacional. Aqui já entramos mais uma vez com a mesma ideia inicial e uma solução diferente, uma história completamente diferente, com uma narrativa bem interessante e já outro artista, tá? E aqui, novamente, basicamente com a mesma ideia inicial, ele desenvolve uma outra história aqui, bastante pessimista, inclusive, apocalíptica e tal. E aqui nós entramos, então, numa nova história, mas ainda escrita pelo Warren Ellis, tá? Só que aqui, agora, essa capa aqui, por acaso, é do Travis Charest, que é outro artista que eu gosto bastante. E aqui nós vamos ter a arte do Phil Jimenez, né, com o Andy Lanning, fazendo Exogenética, que é um outro arco de história na sequência, mas um arco totalmente diferente, não tem mais ligação com aquela história original. Mas também é muito bom, a arte é espetacular, muito bacana mesmo. Acho que o Phil Jimenez não precisa de muitas apresentações, né? É só comprar. Essa edição aqui, eu digo, amigos, que nesse mar de coisas sem graça e boba que tem saído por aí de quadrinhos, esse é um volume que é obrigatório por diversos motivos, mas para mim o primeiro motivo são os artistas, depois o Warren Ellis como escritor, que é absolutamente sensacional, e depois se você é fã de X-Men, né? Aí é praticamente uma exigência, uma obrigação. A história não, a edição não tem pontos fracos, não tem. Ela é absolutamente impecável, muito impressionante mesmo e muito legal, tá? Bom, fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Eu garanto para vocês que essa edição aqui é absolutamente obrigatória. Não é muito barata, né? Porque essa aqui é edição de luxo. Edições de luxo não são tão baratinhas, mas vale muito a pena mesmo, tá? Fantasma da Extinção tá aqui. Tá na faixa dos R$150, com algum abatimento aí você pode comprar por uns 130 e poucos, mas vale muito a pena mesmo. Tá bom? Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Até a próxima.